Olá, meus caros, tudo bem? Guerra do Paraguai. Vamos lá para a gente poder começar, né? Então, primeiro ponto aqui, a Guerra do Paraguai, ela é uma guerra que ela já vem com algumas rusgas que vêm lá de trás. Então, você não pode olhar para ela de forma isolada, como um evento que simplesmente pode ter ocorrido no local. Não. A Guerra do Paraguai remete a algumas disputas que vêm lá desde 1817, quando anexou a Cisplatina, desde a independência ali do Uruguai em 1828 e desde a questão platina, que acabamos de ver em 51 e 52. Então não é algo fácil de ser explicado, não é algo que se resolve apenas com um evento, né? Então, eu quero que você tenha na sua cabeça que vários outros eventos fazem parte disso daqui também. Então vamos começar pelos seus motivos, né? Primeiro motivo é a navegação do Rio Paraguai. Bom, o Brasil utilizava o Rio Paraguai para chegar até a região do Mato Grosso, levar produtos em larga escala, né? Então era necessário sair do porto do Rio de Janeiro, do porto ali de São Vicente de Santos e navegar ali, passar pela Bacia do Prata e navegar pelo Rio Paraguai e chegar até o Paraguai. Temos que lembrar que a navegação livre no Rio Paraguai pelo Brasil se deu também através do acordo, sobre a independência da Cisplatina. Isso lá em 1828, que a Inglaterra vai lá e dá o aval. Só que o tempo passou. E o Paraguai agora era um país independente, era um país grande, um país que tinha um presidente que era um ditador, que era o Solano Lopes, e que dificultava cada vez mais a navegação do Brasil ao Rio Paraguai, né? Principalmente para chegar até o Mato Grosso, e isso causava preocupação ao Estado brasileiro. Por outro lado também, o Partido Blanco prejudicava os negócios dos estancieiros gaúchos no Uruguai. Já o problema que eu havia mencionado na aula passada, o Partido Blanco queria retirar as terras de brasileiros lá no Uruguai, queria impedir que esses brasileiros tivessem terras, queriam expulsar. O governo brasileiro tentou agir pela diplomacia durante um bom tempo, né? Mas viu que não havia solução mais e aí agiu com a força. Até indico para vocês um livro da literatura, para quem gosta e quiser ler, Incidente Antares, do Érico Veríssimo, que trata sobre uma cidade ali na região de fronteira, entre o Uruguai e a Argentina. É bem legal o livro e ele vai retratar a parte desde a época da independência da Cisplatina até o período ali da ditadura militar, trazendo uma cidade fictícia chamada Antares. Vale a pena ler. E ele retrata muito bem essa parte. Bom, o Brasil invadiu o Uruguai a partir do momento que o Brasil foi ignorado. A diplomacia brasileira foi ignorada, os interesses dos brasileiros também. O Brasil invadiu o Uruguai. Houve a queda do presidente do Uruguai, o Atanásio Aguirre, que era do Partido Blanco, entrou o Venâncio Flores, que era do Partido Colorado. Como eu já disse para vocês, o Partido Colorado tinha boas relações com os brasileiros ali, então ele vai assumir o poder, inclusive com a própria diplomacia brasileira, né? O que ninguém sabia é que existia um acordo entre o Aguirre e o Solano Lopes, que era, se alguém invadisse o Uruguai, o Paraguai compraria a sua. Então era essa a situação. Esse acordo foi um acordo secreto, fechado entre os dois. Então havia um acordo entre Paraguai e Uruguai. O presidente do Paraguai, Solano Lopes, e o presidente do Uruguai, Atanásio Aguirre. Tanto é que o Aguirre foge para o Paraguai. Dado a isso, nós temos o quê? O Solano Lopes recebe as informações que o navio Marquês de Olinda estava navegando ali no Rio Paraguai. Então ele estava navegando aqui no Rio Paraguai com o presidente da província do Mato Grosso, Carneiro Campos. Essa embarcação, ela é aprisionada pelo Solano Lopes, o que desagrada muito o Brasil ali em meio a essa situação. Só que o Brasil também não sabia desse acordo secreto. Pouco tempo depois, o Paraguai invadiu a região do Mato Grosso aqui. Há um interesse do Solano Lopes. O que o Solano Lopes queria?
Solano Lopes tinha um plano secreto, do qual quem não fazia nenhuma ideia desse plano secreto? O Aguirre. Qual era o plano secreto? A aquisição de terras no Uruguai e na Argentina, ali para que se possa obter uma saída para o mar. O Paraguai, nesse momento, era um país pré-industrial, tinha um desenvolvimento econômico bem interessante, mas, como alguns costumam falar, competia com a Inglaterra. Muito longe disso, meus caros, muito longe disso. Mas não era uma potência, como alguns também têm o costume de dizer, mas era um país pré-industrial, tinha um crescimento econômico interessante, não tinha dívidas, mas não era nenhuma potência, como algumas pessoas têm o costume de exagerar. Alguns dados importantes para vocês poderem sacar aí nessa questão da Guerra do Paraguai. Por exemplo, o Brasil tinha uma população nessa época mais ou menos de 10 milhões de habitantes, sendo que o exército brasileiro era formado de mais ou menos 18 mil soldados. Quando a gente olha, por exemplo, para a Argentina, ela tinha uma população de 1,5 milhão de habitantes, com um exército de 8 mil soldados. E a população do Uruguai, com 800 mil habitantes, tinha um exército mais ou menos de 1.000 soldados. Retomando, o Uruguai com 300 mil soldados. O Paraguai, com 800 mil de população, tinha um exército que era de 64 mil habitantes, 64 mil soldados, né? Então você tem o Brasil com 18 mil soldados, você tem a Argentina com 8 mil soldados, o Uruguai com 1.000 soldados e o Paraguai com 64 mil. Tinha mais do que o dobro das outras 3 nações. Então o Paraguai acreditava que essa guerra seria muito rápida. Por isso que ele foi tão audacioso. Podemos presumir aqui a audácia ao invadir a região do Mato Grosso e depois de invadir as regiões de Argentina e também ali do Uruguai. Essa situação coloca a formação da Tríplice Aliança. Brasil, Argentina e Uruguai. Os 3 estão atuando juntos, né? O Brasil, porque foi invadido, a Argentina foi invadida também, o Uruguai também foi. Mas Gunther, por que ele invadiu a Argentina e o Uruguai? Por causa do plano secreto dele. Ele queria uma saída para o mar. E para ele obter essa saída para o mar, ele tinha que dominar algumas terras. Terras ali na Argentina e terras também no Uruguai. E o conjunto ficou perfeito quando ele invadiu o Brasil, né? Então, Tríplice Aliança. Do outro lado, você tem o Paraguai ali. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: o Paraguai, ele não é um país pífio na guerra. Ele é um país bem forte. Ele tem uma força a se mostrar. Para a gente não ficar perdendo tempo em um monte de batalhas, eu acabei organizando aqui em algumas que eu acredito que são fundamentais para vocês no vestibular. Primeiro, eu dividi em 2 fases. A primeira fase de 65 a 68. E nós temos o avanço das tropas do Paraguai a Brasil, Argentina e Uruguai. Segunda parte, a Batalha de Riachuelo, quando a Marinha do Brasil destruiu a Marinha do Paraguai. Terceiro ponto, a Batalha de Curupaiti. Essa batalha foi uma derrota pesadíssima para a Tríplice Aliança. Inclusive, é um dos motivos que vai fazer com que o Brasil entre na guerra, porque o Brasil não tinha entrado na guerra. O Brasil não mandou soldados. O Brasil mandou o quê? Mandou escravos com a ideia de que, em caso de vitória da Tríplice Aliança, eles seriam libertos do Brasil. Então, esses escravos vão para a guerra com pouquíssimo treinamento militar ou quase nada, na esperança de liberdade. Havia um problema de comando que era muito grande, em que o general das tropas era o argentino e esses escravos falavam português. Então, não é só um problema, são vários problemas que nós temos aqui. Segunda fase da batalha, de 1869 a 1870. Devido à pressão feita por Argentina e Uruguai, o Brasil entra na guerra. E quando o Brasil entra, rapidamente conseguiu um avanço muito forte, né? O avanço das tropas do Brasil em Assunção no Paraguai já ocorre no final dos anos de 1869. Em 1870 nós temos a famosa Batalha de Campo Grande, conhecido também como Batalha de Costa Nu,
onde você tem um massacre de crianças, né? Como os homens foram morrendo, foram colocados ali adolescentes, jovens ali, com pouco treinamento militar para enfrentar o exército brasileiro, que estava descansado, que estava no gás, que poderia fazer ali um enfrentamento, mas muito melhor do que qualquer um outro que já estava cansado na guerra, uma guerra que estava ali há 4 anos, ali quase 5, e então o Brasil ali sai favorecido nisso, né? E principalmente está lutando contra quem está sem treinamento. E nós tivemos a Batalha de Cerro Corá. A Batalha de Cerro Corá é a morte aqui de Solano Lopes em 1870. Temos o fim da Guerra do Paraguai. Olha, meus caros, veja bem, eu não vou ficar vangloriando o exército brasileiro, não vou ficar vangloriando nada. Aqui você está para aprender e acertar a questão no vestibular. Então presta atenção, que o problema que vai ocorrer é as consequências. É ali o processo depois da Guerra do Paraguai. Bom, o Brasil vai ocupar o Paraguai até o ano de 1876. Nesse período, quase 80% de toda a população masculina do Paraguai foi morta. Isso vai resultar em problemas gigantescos para o Brasil. Como exemplo, ali a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que ela é binacional, metade do Brasil, metade do Paraguai. Porém, todavia, entretanto, o Brasil compra a energia das 14 turbinas, 7 para cada lado, compra de 5 do Paraguai. E agora o Brasil faz o seu último acordo, recentemente, aonde o Paraguai vai querer vender essa energia para o mercado, né? Então, o Paraguai pagou alguma coisa da usina de Itaipu? Não. É uma forma de reparação ali às mortes que o Brasil acabou promovendo nesse processo todo. O endividamento de Brasil, Argentina e Paraguai, todo mundo deve dinheiro agora e deve para quem? Para a mãe, né? Para a Inglaterra, que tinha interesses econômicos. Gente, tem muita gente que tem o costume de dizer que a Inglaterra vai ajudar a Tríplice Aliança como forma de impedir o avanço econômico do Paraguai, já que ele era uma potência e era concorrente da Inglaterra. Muito pequeno, muito pouco. Pré-industrial era o Brasil, pré-industrial também era a Argentina. Então, por favor, né? Menos nessa daí, né? Então, a Inglaterra ela vai ajudar a Tríplice Aliança, ela vai fornecer armas, ela vai organizar estratégias. A participação da Inglaterra nessa guerra ela é fundamental. Não que ela vai atingir com soldados ali, mas fornecimento de armas, estratégias, organização militar ali, isso a Inglaterra atuou. E acontece que no final da guerra, o exército brasileiro está com uma moral gigantesca. E o exército brasileiro solicitou ao governo de Dom Pedro II participação política, o que não foi autorizado. Qual é a situação? Houve o rompimento entre o exército brasileiro e ali o governo de Dom Pedro II. Se você prestou bem atenção nas aulas passadas, nós tivemos agora já o segundo rompimento. Nós tivemos o primeiro rompimento com a questão da igreja, né? Lá em 1872. Na realidade, o exército ele é o primeiro, em 1870. Porque em 1872 nós tivemos a questão da glossílabos, que é o segundo rompimento ali. O terceiro rompimento, viremos ver nas próximas aulas, que é a questão dos latifundiários e a questão da abolição dos escravos. Um grande abraço e até mais.